Salve Maria, vamos continuar aqui com a história dos papas em homenagem a São Pedro. Inclusive, comemorando aqui o dia de São Pedro. Nós não estamos fazendo a novena, mas nós estaremos dedicando a história dos papas para combater as heresias voltadas à sucessão de Pedro, onde muita gente alega que Pedro não é o primeiro papa. Claro, isso aí vem dos protestantes. Então dedicamos esse vídeo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O que a gente precisa entender é o seguinte: primeiramente, no livro de Charles Collins, ele escreve o seguinte, que no calendário católico latino, São Pedro e São Paulo são honrados no dia 29 de junho, um dia santo de descanso em muitos países. Até 1970, o mesmo calendário ostentava três outras festas para São Pedro. Suas correntes eram honradas no 1º de agosto, sua cátedra em Roma, em 18 de janeiro, e sua cátedra em Antioquia, 22 de fevereiro. Os ritos bizantinos e siríacos honram em 16 de janeiro e os armênios no quinto domingo após o Pentecostes. Então, vamos lá, seguindo. Já falamos sobre São Pedro, falamos sobre São Lino e agora nós vamos para São Cleto. Então é o seguinte, São Cleto era filho de Emiliano e Patrício Romano de nascimento. Papa durante os impérios de Vespasiano e Tito, ou seja, ele era o Papa quando houve aquele incidente em Jerusalém, né? Ele foi discípulo de São Pedro, acompanhando em suas viagens apostólicas pelo sul da Itália. Quando São Pedro encarregou de fazer o mesmo, Cleto estabeleceu a primeira comunidade cristã em Ruvo, da Puglia. Hoje, a gruta subterrânea, onde se reunia com seu rebanho, é preservada como cripta de São Cleto, debaixo da igreja do Purgatório, em Ruvo, onde sua festa tradicional de 26 de abril é celebrada. A cripta da igreja era uma fonte e reservatório da era romana. Nele há um pequeno altar diante de um pilar contendo uma estátua de São Cleto. De cada lado, dois pequenos tanques, onde ele batizava rovianos secretamente. Sua experiência orientando e protegendo a pequena comunidade foi-lhe útil quando da sua convocação para Roma após o martírio de São Lino. Cleto dividiu Roma em 25 paróquias e começou a prática, então, desde então continuada, de iniciar as cartas papais com as palavras saúde e bênção apostólica. Escolheu um local particular na colina do Vaticano para o sepultamento dos papas, ao lado do túmulo de São Pedro, e erigiu ali uma capela. E até hoje é feito esse ritual. A igrejinha foi a primeira encarnação da grande Basílica de São Pedro que vemos hoje. Martirizado durante o Império de Domiciano, também ele foi sepultado na colina do Vaticano. Há bastante tempo existe uma confusão de identidade entre São Cleto e Santo Anacleto. Inclusive, eu estava vendo e muitas vezes eu me confundi em relação a isso, porque tem relatos sobre São Cleto e São Anacleto. Então, eu achava que São Cleto era o mesmo Santo Anacleto, mas aqui a gente vê que o Santo Anacleto ele é o sucessor de São Clemente II, né? E esse São Cleto ele é o antecessor de São Clemente I, que é um papa muito importante. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Como em todas as disputas acadêmicas em torno de um acontecimento há muitos séculos passados, há um quê de irrealidade nas alegações revisionistas. Damos a última palavra ao padre Alban Butler, autor do famoso Vidas dos Santos. Inclusive, nós temos esse livro aqui. Né? Certos críticos franceses consideram que Cleto e Anacleto foram a mesma pessoa, mas Orsi mostra que eles foram papas distintos. Eusébio, por efeito de os confunde, assim como fez o Novato com o Novato e Novaciano, e com os papas Marcelo e Marcelino. Eis que, pela semelhança dos nomes, os gregos eram mais suscetíveis, pois escreviam a grande distância. Entretanto, os latinos, que mantinham registros autênticos, não podiam se confundir quanto a isso, especialmente o autor da primeira parte do calendário liberiano, que parece, na maioria dos melhores, ter sido copiado dos registros públicos da Igreja Romana. Nele, as autoridades deixam claro que Cleto foi o terceiro bispo de Roma e Anacleto o quinto. Como erudito, Dom Prosper Granger e muitas outras autoridades defendiam a opinião do padre Butler, também fazemos. Em todo caso, São Cleto é mencionado no cânon romano da missa. Inclusive, a gente pode ver isso na oração que é feita ali antes da Eucaristia, antes de receber a Eucaristia, aquele ritual
que nós passamos totalmente a liturgia da pré-eucaristia, né? Então, nós vamos chegar aqui em São Clemente. São Clemente, que é citado na Bíblia, em Filipenses 4:3, né? Ele é o Clemente que é citado lá, e ele descendia da família imperial flaviana. Seu primo era o celebrado cônsul Tibério Flávio Clemente. E ele nasceu em Véletri, no Lácio, onde sua memória ainda é valorizada. A catedral da cidade tem o seu nome. Filho de Valchino, senador romano, Clemente foi eleito para governar a igreja após o martírio de São Cleto. Ele instituiu os notários públicos, que tinham a tarefa de registrar cuidadosamente os fatos de cada martírio e tudo o que diziam os católicos perseguidos diante dos juízes e imperadores. No ano de 96, depois de Cristo, ele governou de 88 a 96, ele foi o Papa ali quando foi escrito o Apocalipse, né? Houve um cisma em Corinto. Um grupo da cidade revoltou-se e afastou-se de seu bispo. Ele, por sua vez, recorreu a Clemente para solucionar a situação, pois todos os lados aceitariam o julgamento do Papa. O que torna esse pedido particularmente interessante, em termos de história, é que São João, o evangelista, que ainda vivia a essa altura, quer estivesse em Patmos ou em Éfeso, de todo modo encontrava-se mais perto do acontecido que Clemente em Roma, e foi ao último que os coríntios recorreram. Seja como for, o resultado foi a famosa carta de Clemente para a igreja de Corinto. E, aliás, eu tenho essa carta. O escrito dessa carta é incrível, tá? Além de ordenar que os coríntios mantivessem unidade entre si e todos os cristãos que fossem leais ao bispo, que encerrasse o cisma, a carta é importante por muitas razões. Ela estipula a doutrina da sucessão apostólica, isso aqui é bem estabelecido, né, que os apóstolos impuseram as mãos sobre seus sucessores, os bispos, sacerdotes e diáconos. E a partir dali, nós vemos que se torna um dogma, que se torna algo importante que seja feito, a imposição de mãos para a votação, né, que é feita para o próximo Papa. Não só o Papa, mas como arcebispos, cardeais, bispos, sacerdotes e diáconos. Por muitos séculos, a carta foi tão reverenciada que os coríntios a liam todos os domingos durante a liturgia. Para alguns exemplos da Igreja Ortodoxa Etíope, ela é considerada parte do Novo Testamento. Clemente provavelmente compilou e compôs parte das constituições apostólicas, uma coleção de leis e de liturgia que alguns estudiosos modernos alegam datar apenas de 380. É mais provável que a última revisão da obra tenha ocorrido aproximadamente nessa época. Em todo caso, ela oferece uma compreensão fascinante sobre as práticas e crenças da igreja primitiva, uma igreja em que todos os aspectos essenciais eram idênticos ao catolicismo contemporâneo. Mas Clemente não pôde comandá-la em paz. O imperador Trajano deu início à terceira perseguição aos cristãos. São Clemente, devido à sua origem patrícia, foi incentivado a abdicar de seu posto em troca de recompensas maiores prometidas. Ele recusou. Foi condenado ao exílio e trabalho árduo nas minas da Pilista Táurica, né, na Crimeia, por onde costumava deportar os criminosos. Lá, o Papa encontrou cerca de 2.000 cristãos exilados. Começou a guiá-los de imediato e encontrou milagrosamente uma fonte para que aliviasse a falta de água. Devido à sua pregação e exemplos, muitos exilados pagãos também se converteram. A corte imperial aborreceu-se tanto que ordenou que o Papa fosse amarrado a uma âncora e jogado ao mar. Em 860, São Cirilo e São Metódio, enquanto voltavam da Casária, encontraram relíquias de São Clemente na Crimeia e as levaram a Roma. Uma igreja havia sido construída no local da casa da família Flaviana e as relíquias de São Flávio Clemente, cônsul martirizado, guardadas no relicário. O corpo de São Clemente foi posto sobre o altar, próximo ao de seu parente, onde permanece até hoje na cripta basílica de São Clemente, vigiado por dominicanos irlandeses. Em 988, uma missão enviada a Roma ao príncipe Vladimir o Grande, cristianizador da Rússia e da Ucrânia, contendo algumas relíquias de São Clemente e São Tito, seu discípulo. Como presente, essas relíquias foram postas da igreja de Nossa Senhora Desiatina de Kiev, construída pelo príncipe que também dedicou sua capela real a São Clemente. No século XI, o príncipe Jaroslav, o sábio, orgulhou-se ao mostrar as relíquias de São Clemente aos embaixadores franceses, que tinham ido a pedir a mão de sua filha Ana em nome do rei Henrique I. Também ordenou a pintura do ícone do Papa, que ainda pode ser visto hoje na Catedral de Santa Sofia. Em 1147, o bispo de Chernihiv Onofre
devido às relíquias de São Clemente, alegou que a Igreja de Kiev tinha o direito de eleger o metropolita independente dos desejos do patriarca de Constantinopla. Temos a cabeça de São Clemente e os gregos ordenam pela mão de São João. Então, tem vários acontecimentos envolvendo o corpo, né, que vai datar até 1963 e, inclusive, dando origem a uma universidade católica do Papa Clemente lá em Roma, né, criada pelo Papa João XXIII, né? Então, ele é falado aqui bastante, né? Principalmente sobre a polêmica do corpo dele. Então, ele é honrado liturgicamente na cristandade. O calendário latino, sua festa ocorre dia 23 de novembro. Ele é o padroeiro da Diocese de Velletri, de Sevilha. As igrejas bizantina e siríaca honram no 24 de novembro e os russos no dia seguinte. Seu nome é invocado diariamente no cânon romano da missa e também nas liturgias siríaca e copta. Vamos ao próximo Papa. Embora ele fale aqui que São Clemente também é padroeiro dos marinheiros, dos lapidários, dos marmoristas, né, dos ferreiros e dos padeiros também. Né? Também era venerado pelos vikings. Então vamos lá. Santo Anacleto surge, né, depois de São Clemente I. Ele foi o último a ser chamado assim, ordenado sacerdote. Serviu como vicário de São Clemente por 3 anos. Durante o exílio do seu predecessor, nascido em Atenas, ordenou que, enquanto Papa, que um bispo deveria ser consagrado, não por menos que 3 outros bispos, costume que, via de regra, ainda é mantido até hoje. Os clérigos devem ser ordenados pelos seus próprios bispos, e que todos devem receber a Com essa comunhão após filmagem a da minha consagração na esposa missa. e Agora é servimos curioso, porque é o aqui a seguinte, o pessoal procissão. fala Tá tendo que aqui o a Igreja festejo, Católica né? A começou missa com a São João Constantino, né? Batista. E nós estamos falando aqui, É, nós estamos fazendo relatos fique com o vídeo que aí. Que enquanto Deus abençoe São em nome João do Pai, do Evangelista era Filho e do vivo, Espírito né? Santo. Olha só o que Né? acontece Não aqui. vamos poder Santo filmar Anacleto, ele era sair papa devido à quando São situação João Evangelista dos foi levado a bispos. Roma Então para vamos ser fervido acompanhar. no óleo. Fiquem E com essas não, imagens. e isso Que a gente Deus vê nos pelos relatos abençoe. de Eusébio de Cesaré, que simplesmente isso não deu certo, né? Na Porta Latina. Anacleto decorou ainda mais a capela perto do túmulo de São Pedro. Por fim, após um pontificado de 9 anos, foi martirizado. Né? E assume no lugar dele Santo Evaristo, que era um judeu helenizado em Antioquia, na Síria, e seu pai um judeu natural de Belém. Foi durante seu pontificado que Santo Inácio de Antioquia foi levado a Roma para ser martirizado. Aliás, nós vamos ver vários escritos de Santo Inácio de Antioquia no livro lá dos Padres Apostólicos, que tem na série patrística, né, que inclusive tem um escrito do Santo Inácio a várias igrejas, ao estilo dos escritos de São Clemente. Tá? Evaristo desenvolveu ainda mais a obra de São Cleto, dividindo a igreja em paróquias. Também decretou que 7 diáconos devem ficar de pé ao lado do bispo enquanto ele proclamasse o evangelho. Ademais, Evaristo ordenou que os votos matrimoniais cristãos deveriam ser pronunciados por um sacerdote, que também abençoaria a união. Inspirado nas cerimônias da abertura do Templo de Salomão, ele regulou as cerimônias a serem realizadas na consagração das igrejas. Elas tinham que ser pequenas e discretas naquela época. Ele foi martirizado por ordem do imperador Adriano. O seu pontificado foi do ano 97 ao ano 105. Então aqui nós já vemos que, né, a partir de Santo Evaristo, nós já vamos citar o pós-apóstolo, já que os apóstolos todos já tinham falecido. Então vamos para o próximo Papa, que é o Santo Alexandre I, um romano de nascença. Alexandre tornou-se Papa após pregar em Roma e converter muitos pagãos. Um de seus convertidos mais notáveis foi um prefeito de Roma, Hermeto, com sua família e mais de 1.000 escravos. Como Papa, ordenou a mistura do vinho com água na missa e também a bênção e o uso da água benta, misturada com sal. O interrogatório que Aureliano, emissário do imperador Adriano, fez com Alexandre, os tormentos que ele sofreu, são descritos na história contemporânea e ainda existente no seu martírio. Ele foi decapitado com o sacerdote Eventius e o diácono Teodulus na Via Nomentana. Algumas de suas relíquias foram enviadas para a diocese de Freising, na Germânia, em 834.
A maioria delas encontra-se sob o altar-mor da igreja dominicana de Santa Sabina, em Roma, onde São Domingos e São Tomás de Aquino viveram em vários momentos. A festa de Santo Alexandre, na Igreja Latina, é celebrada no dia 3 de maio. Então, vamos falar sobre o Papa São Sisto, ou Xisto I, né? Patrício Romano, pai de Sisto, descendente da nobre família Eupídia, chamava-se pastor. Como Papa, Sisto emitiu 3 decretos importantes. Somente aqueles admitidos às ordens sacras poderiam tocar o cálice sagrado e a patena, né? E esse decreto cumprido até a década de 1960. Bispos que tinham sido convocados para encontrar o Papa não seriam recebidos de volta pela sua diocese sem autorização papal. E após o prefácio da missa, a oração dos santos seria recitada em conjunto com o sacerdote pela Assembleia. Ele também foi martirizado e sua festa é celebrada em 6 de abril no calendário romano. Todavia, a cidade romana comemora a festa do traslado de seus relíquias dia 11 de janeiro. Sepultado perto dos outros papas na colina do Vaticano, o corpo de São Sisto permaneceu nela até 1132. Nesse ano, o Papa reinante permitiu seu traslado de Roma a Alife, uma cidade ali na província de Caserta, que estava sendo assolada por uma terrível peste. Os habitantes locais acreditavam que as relíquias de Sisto realizariam um milagre contra a peste. Perto de Alatre, uma mula que transportava o relicário parou e se recusou a continuar. Então o bispo de Alatre interveio e ordenou que o animal teimoso fosse levado até essa catedral onde ele parou. Então se decidiu que um dedo de santo seria levado a Alife, enquanto o restante do corpo permaneceria em Alatre. Escondidas durante as invasões dos sarracenos, as relíquias estiveram perdidas por 4 séculos até a quarta-feira após a Páscoa de 1584, quando foram descobertas pelo bispo Donato. Por isso, São Sisto passou a ser padroeiro da cidade. Desde então, em 11 de janeiro, é realizado o grande festival de Alatre com missa solene e procissão. São Sisto governou de 115 a 125. Com o falecimento dele, São Telésforo assume, né, como Papa, nascendo em países gregos de Turi e na Calábria, na parte da Magna Grécia, e cuja igreja paroquial dedicada atualmente ao seu filho mais famoso, pregou fervorosamente em Roma e converteu muitos pagãos. Antes de se tornar papa, passou um período com os eremitas no Monte Carmelo, na Palestina, pelo que os carmelitas o consideravam um dos seus. Ele introduziu a missa do galo na véspera do Natal, tomou o jejum obrigatório durante a quaresma e pôs o Glória em sua posição atual na missa romana. Isso nós estamos falando no período de 125 a 136, para aqueles que acreditam que a Igreja Católica surgiu durante o reinado de Constantino, né? Então vamos lá, a gente vê que muitas coisas que a Igreja Católica faz hoje já se pratica e ficou construída organicamente. Então nós vemos que a aproximação da Igreja Católica com a Igreja primitiva ela é real, real. Então vamos continuar aqui. Na época de Telésforo, os hereges gnósticos Serdão e Valentim foram a Roma pela primeira vez. Martirizado durante o Império de Antonino Pio, a festa de São Telésforo é celebrada em 5 de janeiro do calendário romano, e em 3 de fevereiro no calendário carmelita, e 22 de fevereiro no calendário bizantino. E aí, assume em 136 Papa Santo Higino. Papa Santo Higino, nascido em Atenas, Grécia, após ser eleito Papa, Higino organizou dos gravos do clero. À época de sua ascensão, Antonino Pio mudara de opinião quanto aos cristãos. As perseguições continuaram em vários lugares do império, mas o próprio imperador ordenou que seus governadores o deixassem em paz. Outro tipo de problema aguardava Higino. Ele foi obrigado a anatematizar e excomungar os hereges Serdão, que ensinava que existiam 2 deuses. Um era o difícil e incômodo Yahvé. Aliás, existe muito isso aqui ainda, principalmente na pós-modernidade. E o outro, o sujeito bondoso do Novo Testamento que enviara o Filho da Terra para resgatar a humanidade da tirania de Yahvé. O segundo era Jesus Cristo, que na verdade não teria encarnado nem sido crucificado, mas apenas dera essa impressão. Em essência, o gnosticismo dualista, que viria à tona de tempos em tempos e ao longo da história, alguns adeptos mais radicais defendiam que, como Yahvé era mau, todos os heróis do Antigo Testamento também eram maus, e os seus oponentes eram bons.
Ademais, identificava o demônio dos hebreus como pai do Novo Testamento. E essas noções baseavam-se na antiga ideia de que a matéria conseguinte seu criador é má e uma armadilha para as almas humanas. O bom Deus era o criador apenas do espírito. Valentim, um filósofo platonista egípcio, tinha ido a Roma com Serdão. Seu ensinamento era mais refinado e elegante, embora igualmente dual em sua raiz. Defendia que 30 eras sucessivas vinham do Deus real e criador do universo, cada uma mais física e menos perfeita do que a anterior. A última delas era que o mestre desse mundo, Jesus, havia enviado pelo verdadeiro Deus para nos salvar desse mestre. Higino, muito severo, condenava apenas quando julgava absolutamente necessário, e não excomungou Valentim. Curiosamente, apesar de muitas autoridades alegam que a Igreja só fixou o número de sacramentos em 7 durante a Idade Média, o Evangelho de Filipe, texto composto pelos seguidores de Valentim, olha que interessante. E muita gente hoje vê ali com os relatos lá do Código da Vinci, vê o Evangelho de Filipe como um livro encontrado da Bíblia, né? E claro que não é, porque esse livro foi composto pelos seguidores de Valentim. Ele enumerava os mesmos 7 sacramentos que temos hoje. Em todo caso, é importante discutir um pouco o gnosticismo desse momento, pois ele reaparece ao longo da história da Igreja até hoje. A palavra vem do grego gnosis, que nesse contexto significa conhecimento da salvação, aquilo que o indivíduo precisa saber para ser salvo. Posteriormente, ela passaria a significar quase exclusivamente o tipo de crença dualista que acabamos de ver. Porém, na época, era uma palavra semelhante à atual democracia, algo que todos alegavam ter, tanto ortodoxos quanto hereges. Para muitos, era realmente a compreensão secreta de que a matéria é uma armadilha da qual a alma tem de escapar, como a ciência cristã e o novo pensamento atual. Porém, outros, como São Clemente de Alexandria, era simplesmente a ortodoxia cristã. No entender de São Clemente, o verdadeiro gnóstico é apenas o católico informado. Assim, vemos o perigo de atribuir definições modernas ao uso histórico das palavras. Santo Higino foi martirizado após 4 anos de papado a despeito da política do imperador. Sua festa é celebrada em 11 de janeiro em Roma e 19 de janeiro em Atenas. E aí, nós vamos continuar a série em outro vídeo com São Pio I. E se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e agradecemos você. Fique em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.